Olá a todos, eu sou Flávia, Eu sou Lívia. nós somos psicólogas e vamos dar continuidade a esse pátio deste ano com o tema Saúde Mental do Trabalhador em tempos de pandemia. Para adentrarmos melhor no tema, temos que compreender o conceito de trabalho. O trabalho consiste em um conjunto de atividades realizadas pelo homem e que corresponde a uma parte significativa de sua vida. Ele pode ser gerador de prazer e bem-estar, como também trazer angústia e sofrimento. Então, o conceito nos traz que o trabalho pode ser um operador de saúde ou doença. E para entender como essas transformações se deram ao longo do tempo, nós fizemos uma retrospectiva e vamos iniciar por um período extremamente marcante para a história do trabalhador, que diz respeito à Revolução Industrial. As pessoas eram entendidas como máquina nessa época, instrumentos de produção. Havia uma valorização muito maior das competências técnicas do que das competências comportamentais. A jornada de trabalho era abusiva, existia o confinamento nas fábricas, o trabalho era repetitivo e fragmentado, com grande desgaste físico e alto risco de acidentes. E não só a dinâmica do trabalho, mas também as regras, que eram extremamente rígidas, criadas exatamente para evitar os erros, impediam que os sujeitos interagissem. Foi um período longo em que o adoecimento decorrente do trabalho aumentou de forma significativa. Após a Revolução Industrial, se inicia a era da tecnologia e globalização, na qual as pessoas deixam de ser entendidas apenas como máquinas e passam a ser avaliadas por seu potencial técnico e pelas competências comportamentais. Dentre as mudanças, podemos citar a flexibilização da carga horária, a melhora nas condições de trabalho, uma maior participação do trabalhador, valorização da capacidade criativa e de tomada de decisão. No entanto, gerou também um acúmulo de funções e insegurança devido à competitividade. Além disso, o trabalhador passou a ser responsável por sua empregabilidade. Apesar das transformações, o adoecimento decorrente do trabalho continuou com índices elevados. No final de 2019 e início de 2020, nos deparamos com a pandemia. E o que para muitos antes poderia ser um sonho, como o fato de trabalhar em casa, passa a ser um grande desafio. Na verdade, porque não estávamos preparados para executar nossas tarefas neste cenário. Uma das grandes dificuldades passou a ser a administração do tempo. As demandas hoje acontecem a qualquer hora e já não se sabe mais quando o trabalho começa ou termina. Além disso, nós tivemos que aprender a lidar com as interrupções da rotina familiar. E mesmo para aqueles que deram continuidade ao trabalho na empresa, as novas regras, como o uso de máscaras, o distanciamento, o medo de ser infectado, como tantos outros enfrentamentos, também nos fizeram adoecer. Isso, então, nos leva a crer que,
de uma maneira ou de outra, o trabalho sempre esteve atrelado a algum tipo de sofrimento e que esse sofrimento pode sim ser desencadeador de muitas doenças psíquicas. Nós trouxemos as 4 doenças psíquicas com maior índice de afastamento do trabalho. A primeira é o estresse ocupacional. Ele ocorre quando as exigências do trabalho são infinitamente maiores do que as capacidades técnicas e comportamentais e que os recursos internos e externos que o trabalhador tem para lidar com a situação. Por conta disso, o indivíduo pode começar a apresentar tensão muscular, sensação de cansaço, taquicardia, dificuldades de memorização e consequente redução do desempenho do trabalho. Também pode ter outros sintomas como boca seca, dores no estômago e mãos frias e suadas. Um outro transtorno que acomete as pessoas no trabalho é a depressão, que impacta diretamente no humor do indivíduo, que aos poucos vai perdendo o interesse e o prazer em realizar qualquer atividade, seja do ponto de vista social ou ocupacional. Os sintomas são bastante conhecidos, tais como cansaço excessivo, distúrbios do sono, falta de motivação e ou autoestima, dificuldades com a memória e a atenção, alterações no libido e no apetite, crises de choro. Esse sujeito passa a deixar para depois suas atividades, torna-se agressivo e irritável, o que dificulta ainda mais as suas relações e, consequentemente, traz quedas abruptas na produtividade. Já a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade que tem por característica crises inesperadas de desespero, junto ao medo intenso de que algo ruim aconteça. Duram de 5 a 30 minutos e os principais sintomas são falta de ar, taquicardia, angústia, aperto no peito, sudorese e tremores, tontura, dor de cabeça e também pode ocasionar um mal-estar generalizado. Outro distúrbio importante a ser mencionado é a síndrome de burnout, que se assemelha ao pânico no que diz respeito aos sintomas, tais como falta de ar, taquicardia, aperto no peito, dentre outros já citados, além da exaustão emocional e o distanciamento afetivo do trabalho e das pessoas. Esta síndrome traz como diagnóstico diferencial o estresse crônico e a despersonalização, que está intimamente ligada ao jogo de oposição. Se antes era um sujeito dedicado ao trabalho, passa a ser indiferente, desinteressado e ausente, a ponto das pessoas perceberem essa mudança. Essas são algumas das doenças que ao longo do tempo estiveram relacionadas ao trabalho. Vale ressaltar que no Brasil, os transtornos mentais são a terceira causa de longos afastamentos. Depressão, ansiedade e estresse ocupam o terceiro lugar na lista das doenças que mais afastam o trabalhador do emprego por mais de 15 dias. A maioria das pessoas nem percebe que está doente. Pense numa ponte. Se ela receber mais peso do que consegue suportar, pode ceder. Com a gente acontece o mesmo. Às vezes, o peso é tanto que fica difícil aguentar. Esta profissional financeira demorou até entender que precisava de ajuda médica. O doutor brincava que eu estava com meu carro atolado. Eu precisava desatolar o carro para continuar andando. 5 milhões de brasileiros têm problemas de saúde mental graves. Boa parte nem sabe disso. Ela vai fazer em torno de 7 consultas antes de ser diagnosticado um quadro mental. Os transtornos mentais são o terceiro motivo de afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Segundo esta psicóloga, a maior parte dos transtornos mentais são causados por violência, como medo de assalto, insegurança, problemas no trabalho provocados por sobrecarga, problemas com família e problemas financeiros, como pagamento de contas e dívidas. O corpo dá sinais de alerta. Dores sem causa específica, sensação de formigamento pelo corpo, aperto no peito, sensação contínua de mal-estar, perda de vontade de fazer coisas rotineiras. O emocional também muda. Primeiro lugar, depressão. Segundo lugar, apatia.
Depois transtorno bipolar, que é uma onda sobre isso, e há a questão da agressividade. Uma central de atendimento só com psicólogas e assistentes sociais para atender funcionários. Quem está do outro lado da linha pode desabafar, falar sobre os problemas que tem em casa, no trabalho. 86 empresas de todo o Brasil contrataram esse serviço na tentativa de evitar afastamentos por transtornos mentais. A ideia é, preventivamente, ouvir essas pessoas, ajudá-las a identificar o problema para que seja resolvido mais rapidamente. A funcionária deprimida passou por um tratamento. Sabe que vai demorar para voltar ao normal, mas agora já conhece o caminho. Eu sei que é uma coisa lenta. Primeiro a gente desatola o carro e aí você vai pegando a tua velocidade de novo. E assista a entrevista completa da professora de psicologia Ana Cristina Limonge, França, e do psiquiatra Khalil Douailib na nossa página na internet. Hoje nos deparamos com um novo cenário, no qual o medo de um inimigo invisível fez com que os sintomas abordados anteriormente fossem potencializados, aumentando o sofrimento. Nós vimos até aqui o quanto a história do trabalhador foi marcada pelo sofrimento e adoecimento. Mas o que nos importa dizer é que não necessariamente o sofrimento representa a doença. Existem outras saídas. Ele pode ser um alerta de que algo não está bem, para que em tempo o sujeito utilize dos seus recursos internos e externos e transforme o sofrimento na busca de prazer e realização. Uma estratégia para lidar com o sofrimento é entender o que acontece conosco. Para tanto, é preciso reconhecer e aceitar os sentimentos que surgem diante de determinadas situações. Falar sobre o que está sentindo também ajuda na elaboração dos aprendizados. Por isso, sempre que possível, compartilhe seus sentimentos. Essa atitude ajuda a gerenciá-los e diminui o impacto que eles exercem, além de auxiliar muito no autoconhecimento.
Nós falamos da possibilidade de transformar sofrimento em realização e observamos no Alike a dinâmica de um pai repleta de sofrimento, de uma atividade repetitiva, maçante, em que passa a impressão de que ele está ali apenas para cumprir horários e executar tarefas, com a missão ainda de ensinar o filho a repetir esse comportamento, sem refletir qual o sentido e o propósito do trabalho. Foi o filho que despertou nesse pai a ideia de que a tarefa pode dizer da sua subjetividade. Se for criativo, envolver-se e entender a importância do seu papel no desenvolvimento do trabalho como um todo. Diante de tudo o que falamos, o trabalho pode ser entendido como um operador de saúde se compreendermos o propósito e o sentido que ele tem em nossas vidas. Se ele estiver atrelado apenas à remuneração financeira, estaremos cumprindo somente horários e tarefas, mas existe a possibilidade de fazer com que esse trabalho tenha a função psíquica de nos dar uma identidade. Reconhecer-se no trabalho e se orgulhar da atividade que realiza se torna possível quando conseguimos, através de atitudes inovadoras, elaborar soluções para as demandas do dia a dia. Tanto nas funções estratégicas quanto nas operacionais, pode-se imprimir algo da subjetividade. Além disso, é necessário entender a importância do seu trabalho e do outro no processo para alcançar o resultado final e estar aberto ao diálogo, colocando-se como colaborador ativo no planejamento e execução das tarefas. E para isso, nós trouxemos uma história que talvez seja conhecida da maioria de vocês. A história se chama Quem Dobrou Seu Paraquedas Hoje? Charles Plumb era piloto de um bombardeiro na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb, era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como sabe? Perguntou. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb, surpreso e muito grato, respondeu. Claro que funcionou, caso contrário eu não estaria aqui hoje. Ao ficar sozinho naquela noite,
Plumb não conseguia dormir, pensando e perguntando-se: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse um bom dia? Eu era um piloto arrogante e eles um simples soldado. Pensou também nas horas que o soldado passou humildemente por ele enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora, Plumb inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou teu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, físico, emocional, mental e até espiritual. Às vezes, nos desafios que a vida nos apresenta diariamente, perdemos de vista o que é verdadeiramente importante e as pessoas que nos salvam no momento oportuno sem que lhes tenhamos pedido. Deixamos de saudar, de agradecer, de felicitar alguém, ou ainda simplesmente de dizer algo amável. Hoje, essa semana, este ano, cada dia, procura dar-te conta de quem prepara teu paraquedas e agradece-lhe, ainda que não tenhas nada de importante a dizer. Todos precisamos uns dos outros, por isso, mostra-lhes tua gratidão. Às vezes, as coisas mais importantes da vida dependem apenas de ações simples, que podem aquietar as emoções e contribuir para um maior equilíbrio emocional no trabalho. Até aqui, pensamos estratégias de como transformar o sofrimento do trabalho em prazer e realização. Mais do que isso, não podemos nunca nos esquecer de que não somos apenas trabalho, e a resposta pode estar bem próxima de nós. The question is why? Why are we here? To say our hellos and goodbyes and disappear. This beautiful life, what is it for? To learn how to master peace or master war. There's only one answer that matters, even if your heart has been shattered. Whatever you want, whatever you are after, love is still the answer. Love is still the answer. Mistakes. No, we're not perfect yet. Maybe God made us all from an accident. And the question that sits on everyone's lips is why should we pick ourselves up and start over again? Been shattered. Whatever you want, whatever you are after, love
question I'll ask at the end of my days is, what did I give and what will I take? There's only one answer that matters, even if your heart and your dreams have been shattered. Whatever you want, whatever you are after, love is still the answer. Love is still the answer. Love, 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 love is still the answer. O amor, que também se manifesta na forma de conexão, de espírito colaborativo, de atenção e empatia com o próximo, sempre será a resposta para nossas perguntas. Lembremos de resgatá-lo e de colocá-lo em prática todos os dias. Isso é ser protagonista da própria história. Obrigada. Obrigada.